Inicialmente, mais uma vez, os meus cumprimentos a todos aqueles, que têm acompanhado de forma um tanto peregrina as minhas reflexões, as minhas ponderações, sempre lembrando aqueles que, trazem depois uma devolutiva, ou seja positiva, ou seja numa perspectiva de crítica construtiva, ou às vezes até sugerindo assuntos para que a gente aborde, assuntos do cotidiano, dizer a todos vocês que a cada vídeo, a cada abordagem, eu como identidade, cresço, assumo a minha incompletude e me torno melhor. Nas palavras da professora Marta Medeiros, e eu preciso citá-la para a gente iniciar, essas provocações de hoje, ela diz o seguinte: às vezes a reedição de nós mesmos é dolorosa. Por que ela é dolorosa? Porque por muitas vezes, reeditar-se no contemporâneo, reeditar-se nesse tempo é deletar para escrever em cima. E deletar para escrever em cima não é negar a história que a gente tem, não é? Mas é a partir da nossa história, das nossas raízes, daquilo que nos faz construir outras possibilidades de nos pensarmos nesse tempo. Nos pensarmos nesse tempo não como meros espectadores, mas como protagonistas, de uma teia social que é mutante, que é dinâmica e que, a cada momento, sejam pelos noticiários, sejam pelas situações que nos atravessam, socialmente falando, elas nos convocam, a uma tomada de posição ou ao entendimento claro daquilo que se passa. Mais do que nunca, eu estou convicto, que não há, como existir neste tempo sem estar impregnado, de elementos informacionais que nos dão proporcionalidade de transformarmos essas informações em saberes, ou seja, a todo instante nós estamos sendo atravessados por informações que nós precisamos sim, assumir como possibilidade de pensar, a nossa matriz de verdades, de pensar os nossos elementos ditos de certeza, de pensar quais são as convicções que trazem, a mim uma certa prática profissional de trabalho, ou de ofício no exercício profissional. Eu já disse a vocês e digo de novo que, eu sou uma pessoa extremamente técnica. Isto, e veja bem, isto não diminui, a minha amorosidade, às pessoas, ao trabalho pedagógico que realizo, às consultorias e às instituições que representam. Mas, e aí é uma via de mão dupla, isto não me torna, frágil a qualquer elemento de injustiça. Pelo contrário, nós que temos uma identidade humana extremamente sensível, aflorada e somos tomados por um conhecimento técnico, nós somos, inimigos vorazes de tudo aquilo que coisifica o humano. De tudo aquilo que nega, valores que são fundamentais para que a gente viva na condição de estar com o semelhante. Numa solidariedade que não é só falada, mas que é vista, no momento em que eu entendo que ajudando o outro, eu também me consolido como uma pessoa melhor. E não pelo fato de ter ajudado o outro, mas no exercício da solidariedade, de ter aprendido com o outro elementos extremamente interessantes, como compaixão, empatia, Não é à toa que a nossa saudosa Mercedes Sosa
cantava uma música que dizia: eu só peço a Deus que a dor do outro não me seja indiferente. E aí eu não vou entrar no sentido teológico da música, mas eu vou entrar no sentido sociológico e eminentemente civilizatório. Edgar Morin, né? Edgar Morin aí, e Marilene Chaui, trazendo um pouco dos elementos, né, da sociologia como uma conjuntura que dá a esse humano a possibilidade de refletir a partir daquilo que faz, como um elemento curioso, investigativo, né? Veja só, né? No momento em que eu assisto, né, a depredação humana, né, e isso não me fragiliza, há que se preocupar. Porque nós estamos perdendo aí, né, a dimensão elementar que nos torna, né, sujeitos de matrizes objetivas e subjetivas, ou seja, de matrizes socioemocionais e de matrizes cognitivas, né? No momento em que eu deixo de importar-me com o outro, porque o que é importar-me? Importar-me é importar-se para o outro, né? Na verdade, quando a gente fala em empatia, a gente fala da importação. O que é importação? É quando a gente vai para o outro. Importar-me tem tudo a ver com o processo de empatia. Porque importar-me é importar-me para o outro. Quando eu me importo com o outro, no sentido de cuidar, né, e de ajudar, e de ser, de certa forma, cooperativo e solidário, eu estou exercendo aí, né, uma dinâmica que não é só significativa para ele, mas é extremamente significativa para a gente também, né? Nós falávamos hoje, né, no momento em que discutíamos ensino híbrido, atividades remotas, discutíamos, né, os rumos desse processo todo, onde os decretos e as diretrizes e as matrizes institucionais do Ministério da Saúde, né, que o próprio Ministério da Educação vem, né, de forma a avalanchar, ele vem trazendo, né, essas reflexões, né, e num formato de avalanche mesmo, né, a gente vinha se perguntando, nós estamos, né, seguindo os atos protocolares, nós estamos dando conta de todos os elementos que esse contemporâneo tem exigido, desde o isolamento, do afastamento, do uso, né, dos nossos mecanismos de proteção, seja a máscara, seja o álcool em gel, enfim, né, mas a gente tem uma impressão nítida que, né, as coisas continuam ainda nos trazendo elementos de preocupação, né? Não há ainda autoridade de ninguém, né, para dizer o seguinte: nós estamos definitivamente com, né, carta de alforria da pandemia, carta de alforria da crise econômica, carta de alforria, né, de outros tantos elementos que têm nos preocupado. Isto me faz pensar o seguinte, né? Alguma coisa nós estamos deixando a desejar. Se faça essa pergunta. Como civilização, se não há ainda um processo de melhora significativa neste tempo e neste contemporâneo, há alguma coisa que nós estamos deixando a desejar. E me perdoem, para mim é óbvio, né? Não sei se para você é óbvio, mas para mim é, né? Nós continuamos, né? Nós continuamos nos atacando, né? Nos comportando por vezes, né? De maneira tão irracional, mas tão irracional que a gente questiona todo o processo evolutivo, né, do ser humano. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que o problema não está só em cumprir métricas. Ah, nós estamos seguindo os protocolos, saiu do vermelho e foi pro laranja, saiu do laranja e foi pro vermelho, e todo mundo quer sair do vermelho e ir pro laranja. Pois é, mas este desejo está associado a uma ideia de pertencimento, né? A uma ideia de eu olhar para minha cidade, né, para minha comunidade e entender que não é apenas a atitude coletiva que muda o processo, mas é a atitude individual que torna isto, o cuidado, um elemento coletivo, né?
Não há grupo se não houver sujeito, né? Então eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala em grupo, a gente fala numa série de sujeitos que compõem esse grupo. E se esses sujeitos não têm, né, o reconhecimento identitário, né, de que o seu comportamento afeta o desenvolvimento daquele grupo, daquela comunidade, daquela cidade, não adianta fazer protocolo. Não adianta cumprir a métrica. Porque nós estamos aí só, né, ritualizando o processo. Nós não acreditamos na mudança. Então, o grande desafio hoje, e eu deixo essa reflexão para vocês, né, é a gente pensar justamente naquilo que Dalai Lama vem nos dizendo, né? Se nós não educarmos os corações, as nossas mentes podem serem brilhantes, né? Porque mentes brilhantes também provocam sofrimento. Mentes brilhantes também provocam dor, né? E quem estudou o Holocausto, quem estudou o nazismo, né, sabe do que a gente está falando. A ciência usada, né, como elemento biológico para matança, para, né, dizimar a vida. Então, de nada nos adianta o conhecimento específico e duro e científico se não houver a educação do coração, né? O Dalai Lama é fantástico quando ele diz: mentes brilhantes também podem causar dor e sofrimento, né? Nós estamos juntos hoje, né? E quando eu digo juntos, como civilização, pensando em Morin aqui, pensando também, né, em Leonardo Boff, pensando aqui em Bauman, pensando aqui em Karnal, nós estamos todos juntos tentando trazer a este mundo a civilidade. Qual civilidade? Aquela cantada por Mercedes Sosa, né? Não ser indiferente, né, à dor do outro. Porque o que a gente não pode esquecer é que todos nós fazemos parte da mesma casa universal. Qual é a nossa casa universal? Este planeta. Então, se nós não colaborarmos, né, como inquilinos deste espaço que é nosso, mas que também não é só nosso, porque nós estamos em conexão com essa biosfera toda, nós podemos sofrer ordem de despejo, né? E nós não queremos ordem de despejo. Então aqui fica, né, o grande desafio como um pedagogo, né, de formação de base, que há 20, quase 21 anos, vem trabalhando com educação pública e privada, né? Mas pública no sentido de entender que a educação pública deve ser oferecida com qualidade, deve ser oferecida repleta de cidadania, deve garantir aos alunos e aos professores o protagonismo de fazer dos espaços escolares espaços onde a gente possa pensar uma grande cidade educadora, né? Porque todas as cidades, e quando eu digo cidades eu falo de concentrações humanas, têm, né, autoridade para serem grandes espaços educadores. Ou seja, né, onde uns possam, né, na medida em que acontecem como seres humanos, ajudando os outros, irem ajudando os outros nesse processo de construção que não termina. Nesse processo de construção que é permanente. Onde a gente vai fazendo a obra, né, e ao mesmo tempo ajudando o outro na sua constituição de obra. Então hoje a minha mensagem é uma mensagem repleta de empatia, de colaboração, de cooperação, né? E eu gostaria de dizer justamente isso para vocês. Vamos trabalhar na educação dos nossos corações, entendendo que, né, todo lugar onde há gente, né, há esperança. Um beijo grande no coração de vocês e fiquem bem.